Glória a Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Amém? Nós queremos louvar ao Senhor por esse tempo abençoado na presença do Senhor. Que alegria, que privilégio nós temos de podermos buscar o Senhor, de nós podermos nos reunir como igreja, como família da fé, para buscar a presença do Senhor. É um tempo realmente de muito, é um tempo muito especial, é um privilégio e também uma grande responsabilidade, porque tudo que nós fazemos, tudo que o Senhor faz em nós, o Senhor tem um propósito. Então, quando o Senhor te trouxe até aqui nessa noite, quando o Senhor te trouxe da sua casa para esse lugar nessa noite, o Senhor tinha um propósito. E o propósito é fazer com que eu e você possamos sair daqui nessa noite mais parecidos com Ele, mais parecidos com Jesus. Por isso é importante que nós possamos entender do que muito mais do que vir a esse lugar, nós queremos ser tocados e moldados pelo Senhor, para que de fato a nossa vida possa cumprir o propósito que Ele tem para nós. Amém? E a palavra de Deus no culto tem esse papel importante, fundamental, que é moldar as nossas vidas, moldar o nosso ser, moldar o nosso caráter, para que nós possamos cada vez mais ficarmos parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos desejam ficar parecidos com Jesus? Amém? Abra sua Bíblia então, no Salmo de número 126. Eu quero partilhar com você o tema da mensagem nessa noite. Enquanto você abre, eu quero agradecer a visita do pastor Emerson, da Elissandra, do Cauê, da Sara e da Amanda, essa família pastoral que está pastoreando a igreja metodista lá nos Marques e tem sido o instrumento do Senhor naquela igreja, em meio àquelas famílias, em meio àquele bairro. Os irmãos que não conhecem, os Marques é uma região, é um bairro de chácaras aqui em Piracicaba, e essa família veio nos visitar nessa noite, veio cultuar ao Senhor conosco. Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe a família de vocês, tá bom? No finalzinho, nós queremos ter a honra do Senhor impetrar a bênção para nós aqui no final do culto. Amém? Glória a Deus. Salmo 126, nós vamos ler o versos 5 e 6. Eu quero falar com você nessa noite sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura. A Bíblia nos fala a respeito dessa lei por todo o Antigo Testamento, como o Novo Testamento. Nós podemos aprender acerca dessa lei. Eu quero partilhar com você nessa noite alguns princípios importantes na hora de nós lançarmos as nossas sementes nessa vida que nós estamos vivendo aqui na terra. Então, nós vamos ler o Salmo de número 126, o verso 5 e o verso 6. Mesmo assentados, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor merece, acompanhe a leitura. O salmista diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu vou ler novamente para que o texto fique bem gravado nas nossas mentes e corações. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Dirceu. Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez te pedir espírito de sabedoria e de graça nessa noite. Deus, guarda a nossa mente e nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra nessa noite. Fomos impactados pela presença do Senhor através dos cânticos, fomos impactados pelo Senhor através dos testemunhos, queremos também ser impactados através da Tua palavra nessa noite.
Sabemos que o diabo é astuto. Ele muitas vezes quer roubar essa semente dos nossos corações. Por isso nós te pedimos, guarda a nossa mente e nosso coração. Ó Deus, que todo cansaço físico agora vá embora em nome de Jesus. Que toda mente passiva seja agora guardada, Deus, pelo Teu poder agora, para que possamos absorver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, preste bem atenção no que eu vou partilhar com você nessa noite, porque eu tentarei ser breve e objetivo. Então, preste bem atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco a respeito da lei da semeadura. Amados, o princípio básico de toda semeadura, o princípio básico do plantar e colher, ele pode ser encontrado ao longo da Bíblia. E por determinação de Deus, quando nós falamos sobre plantar e colher, nós estamos usando uma ilustração, né? Uma ilustração comum para nós, da agricultura, para entendermos que tudo que nós fazemos nessa vida é uma semeadura, é um plantio. Então nós precisamos entender que essa lei, esse princípio básico de tudo que nós plantamos nessa vida, nós colhemos, ela funciona basicamente da mesma forma que funciona a lei da física da causa e efeito. Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. Perceba que a palavra de Deus já falava a respeito desse princípio muito antes do ser humano estudar através da física esse princípio. Por isso nós precisamos entender, querido, que quer você aceite, quer você não aceite, tudo que nós fazemos nessa vida é uma semeadura. Até a pessoa que não faz nada, até a pessoa que talvez a pessoa possa pensar assim, mas pastor, eu decidi não fazer nada. Até o não fazer nada vai trazer uma consequência para a sua vida. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Por isso, até o não fazer nada é um tipo de semeadura que nós estamos fazendo. Então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos nessa vida, em todas as áreas, seja na nossa vida profissional, seja na nossa família, seja nas nossas emoções, seja no nosso casamento, qualquer área da sua vida, seja a sua vida espiritual, você está plantando algum tipo de semente. Olha para o teu irmão e fala assim, nessa vida, você está sempre plantando algum tipo de semente. Sabendo disso, querido, sabendo dessa verdade, precisamos entender que a Bíblia nos adverte que nós precisamos ter clareza e precisamos escolher bem as nossas sementes, porque nós temos a opção de escolher qual tipo de semente iremos lançar, mas não temos a opção de escolher o tipo de colheita que iremos fazer. Você pode escolher a sua semente, mas você não pode escolher o fruto que vai dar dela. De modo que aquele que planta trigo, espera colher o quê, querido? Espera colher trigo. Você está entendendo, querido? Qual que é a realidade de muitas pessoas? Tem pessoas que têm lançado sementes na sua vida e têm esperado colher outra coisa. Tem até uma frase famosa que atribuem eu não sei se é Isaac Newton ou aquele que fez as leis da física. Qual é o nome, irmãos? Professores,
Hã? Albert Einstein. Dizem que existe uma frase, eu não sei se é verdadeira, se é dele ou não, mas dizem que Albert Einstein certa vez disse assim: é loucura a pessoa esperar, colher ou obter resultados diferentes se as suas ações sempre são as mesmas. Seria loucura uma pessoa querer resultados diferentes se as suas ações sempre são as mesmas. Amados, o que Albert Einstein está querendo dizer? Tem pessoas que não mudam o seu comportamento, tem pessoas que não mudam a sua semente, mas esperam colher os mesmos frutos. Tem pessoas que esperam resultados na sua vida profissional, mas as sementes que ela tem lançado, não condiz com o resultado que ele espera. Tem pessoas que têm buscado uma colheita no seu casamento, mas as sementes que ele ou ela tem lançado no seu casamento são diferentes daquilo que ele ou ela espera. Por isso, querido, se você quer uma colheita diferente da que você tem colhido até hoje, olha aqui para mim, vocês estão aqui comigo? Diga amém. Tirando o pessoal do acolhimento, todo mundo sentado nos bancos, por gentileza, amém? Se você tem esperado frutos, se você tem esperado um determinado fruto, seja em qual área da sua vida for, você precisa entender que a semente do fruto que você espera escolher precisa ser da mesma espécie. Precisa ser equivalente. Se você está entendendo, diga amém. Por isso, meu irmão, minha irmã, lá em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dar um conselho para nós. Ele vai dizer assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, sabendo que você vai colher segundo a espécie da sua semente que você tem lançado na sua vida, então uma pergunta é necessária fazer nessa noite: qual tipo de semente você tem semeado nas áreas da sua vida? Qual tipo de semente você tem lançado nas áreas da sua vida? O apóstolo Paulo vai dizer que existem dois tipos de semente. Olha aqui para mim. Dois tipos de semente. O apóstolo Paulo fala assim: existe uma semente que vai gerar vida e existe uma semente que vai gerar morte. E o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que semeia na carne vai colher morte, mas aquele que semeia pelo Espírito vai colher vida. Então, são dois tipos de semente que todo cristão pode semear. Uma semente vai gerar vida, a outra semente vai gerar morte. Pastor, como eu posso identificar se as sementes que eu tenho lançado na minha vida são sementes de vida ou são sementes de morte? Nós podemos responder a essa pergunta com outra pergunta. Pastor, como eu posso saber se as sementes que eu tenho semeado na minha vida são sementes que vão produzir frutos de vida? Ou como eu posso saber se as sementes que eu tenho lançado na minha vida serão sementes que irão produzir frutos de morte? Nós podemos responder essa pergunta com outra pergunta. A sua semente, a semente que você está lançando na sua vida, a semente que você está lançando no seu casamento, a semente que você está lançando
na sua casa, a semente que você está lançando na criação dos seus filhos, a semente que você está lançando na sua vida espiritual, a semente que você está lançando na sua vida profissional, essa semente glorifica a Deus? Essa semente, ela está alinhada com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Se aquilo que você está plantando, se aquilo que você está lançando nessa vida está alinhado com os valores da palavra de Deus, então a sua semente é uma semente de vida. E o fruto é vida. Agora, se o que você está lançando está desalinhado, não está de acordo com a palavra de Deus, então o que vai produzir é morte. Pastor, eu entendi então. Então, como que eu posso perceber se os frutos são de vida ou são de morte? É só olhar a sua vida. Você tem percebido a vida nascendo? Você tem observado ou você tem desfrutado de resultados nas áreas da sua vida que tem trazido alegria para você e alegria para Deus? O que você desfruta hoje nas áreas da sua vida, a colheita que você tem feito hoje nas áreas da sua vida, trazem alegria para você e para Deus? Se a resposta for sim, então você tem lançado boas sementes. Agora, se a resposta for não, se o olhar que você tem para com a sua vida, se o olhar que você tem para as áreas da sua vida, é um olhar de decepção e de frustração, então provavelmente as sementes que você tem lançado são sementes de morte. Se você está entendendo, diga amém. Então, você já entendeu que tudo que você faz nessa vida é uma semeadura. Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, você já entendeu que existem dois tipos de sementes. Sementes que vão gerar vida e sementes que vão gerar morte. Amém? Você também já aprendeu como identificar se essas sementes são sementes de vida ou sementes de morte. Observe se aquilo que você tem semeado está de acordo com a palavra de Deus. Esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto. A palavra de Deus, a Bíblia não nos garante que semear será ou seria uma tarefa fácil. Olha só o que o salmista diz: aquele que sai semeando com lágrimas. Nós precisamos entender, querido, que viver a vida, sair para lançar sementes, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, essa semeadura vai ser debaixo de muitas lágrimas. Vai ser debaixo de muito suor. Vai ser debaixo de muito desconforto. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? A palavra não nos garante que semear será uma atitude fácil, uma atitude simples, uma atitude confortável. Muitas vezes eu e você teremos que lançar as nossas sementes debaixo de muita tristeza, debaixo de muita dor, debaixo de muito desconforto. E dependendo qual área da sua vida você está semeando, a dor vai ser maior do que outras. Mas, embora a Bíblia nos garanta que muitas vezes a semeadura é dolorosa e cansativa, ela nos garante que a colheita é alegre e debaixo de muito júbilo. Embora a semeadura seja muitas vezes feita debaixo de muitas lágrimas, o tempo da colheita compensa toda a dor e a tristeza que nós passamos, querido.
É como aquela mãe que depois de ficar horas e horas em trabalho de parto, ela pega aquela criança no colo. Eu pergunto para essa mãe, a alegria de pegar aquela criança no colo pela primeira vez compensou todos os 9 meses de desconforto da gestação? Compensou todas as horas de trabalho de parto, debaixo de cólicas de dor? Eu pergunto para você, mãe, compensa toda a dor de pegar o seu filho no colo pela primeira vez? Compensa, querido. Assim também é no princípio da semeadura. Toda dor, toda tristeza, todo cansaço, toda dificuldade que nós enfrentamos no tempo de semeadura, ele é compensado pela alegria dos frutos, pelo resultado dos frutos. Vale a pena semear, e vale a pena semear boas sementes, querido. A alegria dos frutos, a alegria do semeador, a alegria do agricultor está nos frutos, está no tempo da colheita. E a palavra nos garante que aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo os seus frutos. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus por isso. Então, partindo do pressuposto de que as sementes que você tem lançado e que eu tenho lançado são sementes de vida, eu quero partilhar com você 3 atitudes importantes que nós precisamos ter quando nós estamos lançando as nossas sementes. 3 atitudes importantes que todo semeador e semeadora precisa ter enquanto lança as suas sementes. Primeira atitude que todo semeador e semeadora precisa ter. Todo semeador e semeadora precisa ter fé. Esse é o principal e mais importante ingrediente que precisa ter quando você está lançando as suas sementes. Fé, querido. A palavra de Deus fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Você que tem investido na sua vida profissional, você precisa investir em fé, na esperança de quê? De que você vai alcançar aquela porta de emprego, que você vai alcançar aquele cargo que você tanto sonha. Você que tem semeado no seu casamento, você precisa fazer debaixo de fé, na certeza de que o seu casamento vai se tornar um casamento saudável, um casamento abençoado. Você que tem investido na vida do seu filho, da sua filha, você faz embaixo de fé. O que é fé, segundo a palavra de Deus? É a certeza de fatos que nós não vemos, mas sabemos que eles existem. Perceba que fé não é otimismo. Fé não é otimismo. Fé não é uma forte expectativa. Fé não é a pessoa que torce para que as coisas deem certo. Fé é certeza. Fé é convicção de que o Senhor é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amados, uma semeadura que produz resultados é uma semeadura feita debaixo de fé. É aquela mãe, é aquele pai que faz sacrifícios pelo seu filho, não na esperança que ele se torne um homem melhor, não na esperança que a sua filha se torne uma pessoa melhor. É o pai e a mãe que faz sacrifícios na certeza que aquilo é o melhor para o seu filho, que aquilo é o melhor a se fazer pela sua filha. Isso é fé, isso é uma semeadura de fé. É o pai e a mãe que está investindo, que está investindo na educação do seu filho,
e ao mesmo tempo já está vendo ele trabalhando na área, que já está vendo ele sendo um profissional bem-sucedido. É o pai e a mãe que investe na educação do seu filho dentro de casa, porque já está vendo ele ser um bom marido, uma boa esposa. Você está entendendo o que eu quero dizer, querido? Isso é fé. Fé é o que te permite enxergar coisas que ainda não existem, mas você já enxerga lá na frente. Isso é fé. É a certeza de coisas que não se veem, mas você já vê pelos olhos da fé. Então, Deus nos convida a lançar as nossas sementes debaixo de fé. Meu pai está para colher agora uma safra de milho, né? E eu lembro de, em janeiro, visitar os meus pais lá em Goiás, na roça, e minha mãe fala assim, seu pai acabou de semear, de lançar as sementes. Aí ela falou assim, daqui a tantos meses vai ter pamonha para nós. Isso é fé. Fé é a pessoa que lança uma semente de milho e já enxerga a pamonha que ela vai comer daqui a alguns meses. Você está entendendo o que eu quero dizer, querido? Ela já consegue sentir o sabor da pamonha na boca dela. Ela já fica ali planejando, né, a reunião de família para fazer pamonha. Isso é fé. Você já está vendo com os olhos da fé algo que vai acontecer lá na frente. Perceba que não é otimismo. Não é uma forte expectativa, não é torcida. É certeza. Fé é certeza. Querido, quando você semeia com fé, você colhe os frutos da sua fé. Porque a palavra de Deus nos garante que aquele que se aproxima de Deus com fé, o Senhor o recompensa. Porque Deus, o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam em fé. O nosso Deus é recompensador daqueles que o buscam com fé. Se você está entendendo, diga amém. Então, o primeiro ingrediente que você precisa ter, se você quer ter uma colheita abençoada na sua vida, é fé. Primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é esperança. O que é esperança? Esperança nada mais é que a capacidade de esperar. Querido, todo semeador, além de fé, precisa ter esperança, precisa ter paciência em todo o processo que aquela semente leva até ela se tornar uma árvore frutífera. Sabe qual que é o nosso problema hoje, querido? Nos falta paciência em esperar o processo. Nós começamos um projeto e já queremos que amanhã ele já dê resultado. Começamos a estudar para determinada coisa e a gente já quer saber de tudo. Hoje em dia, por exemplo, sabe quais são os cursos que mais vendem na área da educação? Hoje em dia, sabe quais são os cursos que as pessoas mais estão interessadas em procurar? São cursos rápidos. Graduação em que você tem um nível superior em 1 ano e meio, 2 anos. As pessoas não querem mais passar 5 anos dentro da universidade. As pessoas não querem mais passar 4 anos na universidade. As pessoas não querem mais enfrentar processos longos. Sabe por que existe? Sabe por quê? Sabe, essa cultura, a cultura de que tudo deve acontecer rapidamente, isso vai impregnando a nossa alma. E a gente vai tratando tudo na vida de forma que a gente quer resultados rápidos. As pessoas não têm mais paciência nem para ver um vídeo hoje
um vídeo de 5 minutos. Por isso o YouTube, o Instagram, o Facebook criou o que nós chamamos de shorts, né? De reels, shorts. O que são os vídeos curtos? A cultura dos vídeos curtos. O Instagram, essas grandes empresas de redes sociais, o YouTube percebeu que as pessoas não tinham mais disposição e nem vontade de passar muito tempo vendo um vídeo, vendo um conteúdo. Então, o que se criou? Vamos produzir conteúdos rápidos, coisa que a pessoa vê em 30 segundos, 1 minuto. Amados, perceba que essa cultura, a cultura, que eu vou chamar aqui a cultura do me ensine hoje. Quem gosta de me ensine hoje aqui? A cultura do macarrão instantâneo. Ela vai impregnando as nossas vidas. E nós não temos mais paciência e nem disposição, por exemplo, para preparar uma refeição saudável. Então eu faço um macarrão instantâneo que dura 5 minutos, 3 minutos. Não estou dizendo que você não deva fazer isso. De vez em quando. Agora experimenta comer macarrão instantâneo todos os dias da sua vida. O que vai acontecer com o seu organismo, querido? Perceba que nós não estamos mais dispostos a enfrentar o processo que as coisas exigem. E aprenda uma coisa, segundo a palavra de Deus: toda semente, todo projeto de Deus para a sua vida, existe um processo. Davi levou 13 anos para se tornar rei de Israel. Moisés levou 45 anos para se tornar o líder que iria libertar o povo do Egito. Jesus levou 30 anos para começar o seu ministério. Os apóstolos tiveram que andar com Jesus durante 3 anos, para depois começarem a pregar a palavra de Deus. Você está entendendo, querido? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é um Deus de processo. Então, o segundo ingrediente que você precisa entender nessa noite é o ingrediente da paciência, da esperança. Você está disposto a esperar o tempo necessário? Você está disposto a esperar o tempo necessário que essa semente exige, até chegar aos frutos? Todo o processo de semeadura tem um tempo. Terceiro e último ingrediente que eu quero partilhar com você nessa noite. E também é um ingrediente importante. Bom, nós aprendemos que o primeiro ingrediente para uma colheita eficaz é fé. O segundo é esperança. E o terceiro é perseverança. Se as pessoas têm dificuldade de esperar o tempo da semente, as pessoas também têm dificuldade de perseverar. Como que a nossa perseverança é testada, pastor? A nossa perseverança é testada em tempos difíceis. A nossa perseverança é testada quando você está desconfortável, quando as coisas estão difíceis. A nossa perseverança é testada em meio às lágrimas. A nossa perseverança é testada debaixo do calor escaldante do sol que nós estamos semeando. A nossa perseverança é testada em tempos difíceis. Não é possível ser perseverante em tempos de bonança. Não é possível testar a nossa perseverança em tempos fáceis. Perseverança é testada em tempos difíceis. E todo o processo de semeadura, tudo que nós fazemos nessa vida, o Senhor vai nos submeter a tempos difíceis.
o meu caráter e o seu caráter é testado e forjado em tempos difíceis. O meu crescimento e o seu crescimento, ele acontece em tempos difíceis. As pessoas crescem em meio à dor e em meio ao desconforto. Não tem crescimento em ambientes fáceis. Não há crescimento em ambientes sem desconforto. Não há crescimento em ambientes confortáveis. Se você não quer crescer, se você não quer amadurecer, continue nesse ambiente confortável que você está. Se você quer continuar com os mesmos resultados, continue nesse ambiente confortável que você está. Porque nesse ambiente confortável não tem problemas, mas também não tem resultados. Agora, se você quer crescer, se você quer avançar, se você quer ver as coisas mudarem, se abra para o desconforto. Esteja disposto a passar pelo deserto, a passar pelo vale. Esteja disposto a enfrentar situações desagradáveis, desconfortáveis. Uma vez, nós fomos levar a Heloísa, quando era bebê, no pediatra, e ela estava ali entre os 6 meses de idade. E o médico nos alertou para algumas situações que a Heloísa iria enfrentar naquele processo de crescimento do primeiro ano de um bebê. E eu lembro da pediatra nos alertar que nos períodos em que ela estivesse chorando muito, sentindo muitas dores, sentindo muito desconforto, que não ficássemos preocupados, porque aquilo fazia parte do crescimento dela. Principalmente dentro de determinados tempos, haveria o que os médicos chamam de picos de crescimento. Nesses picos de crescimento, o corpo dela sofre uma grande transformação, porque faz parte do processo de crescimento e amadurecimento do corpo dela. Por isso que quando o dente começa a nascer, a criança se incomoda muito, porque está nascendo dente. Por isso que a criança chora muito, porque ela está tendo um pico de crescimento ósseo, de crescimento muscular. E todo crescimento, olha aqui para mim, vocês estão comigo? Diga amém. Todo crescimento gera desconforto. Fala para o teu irmão para acordar ele assim. Todo crescimento gera desconforto. E se ele estiver sonolento, pega no ombro dele assim e acorda ele. Já estou encerrando já. Querido, se você quer ter uma colheita bem-sucedida, você tem que estar disposto a perseverar até o final do processo. E toda perseverança, ela é testada em tempos difíceis. Se você está entendendo, diga amém. Eu quero encerrar essa mensagem nessa noite fazendo a seguinte pergunta para você. Em que processo você está na sua semeadura? Você está naquele processo em que você precisa de mais fé? Então eu quero dizer para você, tem fé para você nessa noite. Pastor, eu tenho fé, mas o que me falta é paciência para esperar todo o processo, porque parece que as coisas são muito demoradas. Então eu quero dizer uma coisa para você, a paciência para o Senhor, a paciência para você nessa noite. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Aqueles que esperam no Senhor voarão como águias. Aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, não serão decepcionados. Se você precisa de mais paciência, de mais esperança nessa noite, eu quero dizer para você, há esperança para você nessa noite. Pastor, eu preciso de mais perseverança. Quando chegam os dias difíceis, quando chegam os tempos difíceis, dá vontade de largar tudo. Pastor, eu já cansei de largar muita coisa nessa vida. Pastor, eu sou conhecido como aquele que começa e nunca termina, porque quando começam as coisas difíceis, eu largo o curso, eu largo faculdade, eu largo o emprego, eu começo as coisas, eu largo o ministério, eu dou a minha palavra que eu vou ajudar, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, logo eu saio. Pastor, eu tenho um problema sério porque eu começo as coisas e não termino. Então falta para você perseverança. Perseverança. Perseverança para você permanecer, principalmente quando as coisas ficarem difíceis, e vão ficar difíceis. Eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor quer te fortalecer nessa noite. Você pode sair daqui nessa noite com esses 3 ingredientes, se você crer. Porque a nossa fonte de fé é Jesus Cristo. A nossa fonte de esperança é Jesus Cristo. A nossa fonte de perseverança é Jesus Cristo. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Amém? Então eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Eu vou pedir para vir aqui à frente aqueles irmãos e irmãs que precisam de algum desses 3 ingredientes. Se você precisa de mais fé nessa noite, certa vez os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós temos muita pouca fé. Aumenta-nos a fé. Querido, eu quero dizer para você que tem fé para você nessa noite. Se você precisa de mais paciência, se falta para você paciência, para esperar o tempo de Deus, eu quero dizer para você, tem paciência. Se você precisa de perseverança, tem perseverança. Seja qual for um desses 3 ingredientes que você percebe que está faltando na sua vida hoje, vem aqui à frente, nós queremos orar com você, queremos pedir para que o Espírito Santo possa te encher nessa noite do que você precisa, amém? Enquanto nós cantamos mais uma canção, enquanto o Ministério do Louvor ministra mais uma canção, se você sentir no seu coração de vir aqui à frente, vem aqui à frente, nós queremos orar por você nessa noite em nome de Jesus.